e hoje nós vamos falar sobre painel de TV. Dá uma diretriz para vocês na hora que vocês forem ou escolher um painel numa loja ou então contratar o serviço de marcenaria. As dicas vão te ajudar bastante. Oi gente, para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Sandra, sou arquiteta e hoje nós vamos falar sobre painel de TV. Há um tempo atrás eu já mostrei um painel de TV na casa de uma cliente. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Muita gente tem um sonho de ter uma TV muito grande porque curte aquela sensação de imersão que a gente tem no cinema. Só que temos que ter um certo cuidado na hora que tentar criar esse efeito, que em casa o nosso espaço é bem menor. A primeira dica se refere a você ter uma avaliação real do espaço que você tem para colocar esse painel. Porque eu vejo muitos casos da pessoa comprar um painel imenso para um ambiente pequeno e termina ficando muito pesado. A ideia não é essa, a ideia é justamente você sentir aquele espaço aconchegante para você querer ficar ali durante horas assistindo sua série preferida. Então, você precisa ter uma noção real do espaço. Então, a primeira coisa que você deve fazer, caso você vá procurar numa loja, porque você precisa ter essas medidas. E se você for fazer um projeto com um arquiteto ou até com um serviço de marcenaria, eles normalmente tiram a medida no local. Agora é necessário a gente saber qual a medida da parede que vai receber o painel e também saber qual é a distância que nós vamos ter do painel para o sofá. À medida que a resolução das TVs vão aumentando, você pode se aproximar mais da tela da TV. Lógico que você não vai ficar com a cara na tela da TV, porque isso pode causar cansaço visual. Mas quer dizer que, como a resolução da TV é mais alta, mesmo você próximo da TV, você ainda vai conseguir enxergar as imagens bem definidas, bem nítidas. Então, quanto maior a resolução, maior a qualidade de imagem, mais próximo você consegue ficar da TV. Nós usamos muito uma tabela que a Samsung elaborou já tem uns anos atrás, mas que a gente usa mais ou menos como uma diretriz, que ela dá um comparativo bem legal de distância para a TV Full HD e para a TV 4K. Então você consegue, a depender das polegadas, você tem uma noção do espaço que você pode deixar. Agora isso, gente, quem fez essa tabela foi a Samsung. Eu tirei da tabela porque eu gosto dela para a gente dar uma noção inicial. Agora, quem vai saber a melhor distância do sofá para a TV é você. Então você faz um teste, vê qual é a distância mais confortável para você, faz algum ajuste a depender de como você prefira. A segunda dica, gente, importantíssimo, é você estimar quais os equipamentos que você pretende ter nesse painel, além da TV. Se você pretende ter, por exemplo, as caixas de som frontais, então é saber as dimensões das caixas e qual a disposição melhor para as caixas recomendada pelo fabricante. Se você vai ter um receiver, se você vai ter um subwoofer. Então, todo esse equipamento você deve saber quais as medidas e quais os espaços que eles exigem para a ventilação. Porque na realidade as pessoas têm mania de simplesmente tirar a medida do equipamento e não dão a devida importância para as exigências da parte de ventilação. Isso é muito importante, senão o equipamento começa a ficar sobrecarregado e ele pode vir a dar problema futuro por falta de ventilação. Você tem que olhar isso no manual fornecido pelo fabricante. Agora não se desespere, mesmo que você não tenha dinheiro hoje para comprar todo esse equipamento, a gente já deixa o painel todo com a previsão para receber esse equipamento mais tarde. E quando eu falo também sobre os equipamentos, gente, a gente deve lembrar sobre as tomadas que a gente vai precisar ter para esses equipamentos. Então não adianta ter 5 equipamentos lá no painel e só ter uma tomada e ficar usando aquele Benjamin. Gente, não pode. Eu
já falei isso várias vezes em vários vídeos, a gente não pode sobrecarregar circuito, porque senão o estrago pode ser muito maior. Você sobrecarrega o circuito, dá um curto, você perde um equipamento que valiosíssimo, que você gastou muito dinheiro para comprar sem necessidade. Para isso você precisa saber quais os equipamentos, chamar um profissional, um eletricista, já para fazer essa reforma antes do seu painel chegar. A terceira dica vem referente a você deixar as devidas passagens para fazer a interligação entre a TV e os equipamentos. Essa passagem você pode fazer por dentro da alvenaria, deixando a devida tubulação. Agora lembre de deixar um duto que você consiga realmente passar de uma forma assim mais confortável. Ou então, se você não quiser fazer por dentro da alvenaria, como eu não faço, normalmente eu não faço por dentro da alvenaria. Normalmente eu crio essa passagem por trás do painel, ou por onde desce essa fiação, para que facilite numa provável manutenção. Essa passagem chega até o nicho e no nicho eu ainda faço um fundo falso afastado da parede, uns 10 centímetros. Nesse fundo falso é onde eu deixo a passagem de toda a fiação que interliga aqueles equipamentos todos que fica ali no nicho. Aí a fiação passa dessa partezinha, desses 10 centímetros, para o equipamento através de um passa-fio. Isso funciona numa boa. O fundo falso, a tampa do fundo falso, ela normalmente é presa com um clipezinho, então é coisa muito boba de ser feito por uma marcenaria. Agora, normalmente isso você só consegue quando você faz uma peça com marcenaria. Agora, sempre pense numa provável manutenção, senão o bonito termina saindo caro, como eu já presenciei painéis sendo desmontados por causa de alguma eventual manutenção ou algum fio que enganchou e estava por dentro da alvenaria. A dica 4 se refere à altura que você deve instalar a televisão. Gente, muita gente me pergunta como se existisse uma medida exata para se colocar essa TV. Eu não concordo com essa medida exata. Isso depende muito de como ela gosta de assistir a TV. Então, por exemplo, se seu sofá tem uma parte que é reclinável, então você gosta de assistir TV inclinado aqui, encostado no sofá, apoiando a cabeça, então seu ângulo de visão passa a ser esse e não mais ele reto. Porque a pessoa, quando senta aqui e vai assistir televisão reto, o nível dela é um horizontal. Quando você encosta, você já abre o ângulo. Então, o que é bom é você ver como você gosta de assistir a TV, qual é a posição mais frequente que você usa para assistir a TV, porque é ela que vai determinar qual é a altura melhor para você instalar a televisão. Eu já fui em várias casas e que não tem sofá reclinável, o sofá era para você assistir assim de uma forma reta e para mim, que assisti durante algum tempo, foi extremamente incômodo, porque eu tive que ficar o tempo todo com a cabeça para cima, porque o espaço era estreito e a televisão estava muito alta. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Faça direito esse teste em relação à distância que você vai ter do sofá para a TV. À medida que você tem um vão mais profundo, que o afastamento do sofá para a TV pode vir a ser maior, então você pode subir a TV, porque você vai ter um ângulo de visão melhor, muito mais confortável. Agora, se o espaço é estreito, como é a maioria dos apartamentos que eu pego, você tem que tomar muito cuidado quando for locar a TV. O ideal sempre é você tirar a medida que você tem aqui do olho na posição que você mais gosta de ficar. Ou então, que a maioria das pessoas da sua casa gostam de ficar. Faz um consenso aí, faz uma reunião na sua casa para definir qual a altura mais confortável para a maioria, certo? Vamos ser democráticos. A última dica, gente, você não deve esquecer de considerar o peso da TV. As TVs estão aumentando, o peso também aumenta, então você tem que saber exatamente qual o peso e a dimensão da TV para você até saber qual o melhor tipo de suporte para ser utilizado para aquela TV. Normalmente, quando eu pego as TVs enormes, muito grandes, o suporte que eu coloco é um suporte fixo. Ele não se mexe, porque eu acho muito arriscado ficar mexendo uma TV muito grande. Agora, nos quartos, normalmente, quando a TV é um pouco menor,
nós colocamos o suporte articulado, até porque no quarto a TV fica mais alta, porque as pessoas assistem muito a TV deitado, apenas com o travesseiro aqui por trás. Então nós temos que pegar um ângulo de visão bom, ao invés da TV ficar na vertical, pode sofrer uma pequena angulação para que você tenha uma visão mais confortável da tela. E lembrando, claro, de quando você for escolher, também escolher um painel que tenha um material resistente, certo? E que combine com todo o estilo da decoração. Porque o que acontece normalmente é que quando você coloca um painel para TV, ele começa a ser a peça-chave da sala, ele chama bastante atenção, então você não pode escolher um painel ignorando todo o resto. O ideal é que esse painel tenha toda uma integração com o resto da sua decoração. Então, gente, essas foram nossas dicas de hoje referente a painéis de TV. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, manda aí pelos comentários, e se tiverem também uma sugestão para a gente fazer alguns vídeos, manda aí que eu vou ser eternamente grata. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece, tá certo? Beijão e até a próxima!